Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja aí ministrando a sua vida. Nesta semana, sexta-feira, às 19h30 até às 21 horas, nós temos o culto de libertação. No sábado, de 19 às 21, nós temos o culto da juventude. No domingo pela manhã, nós temos as celebrações do batismo e da ceia do Senhor. E à noite, às 18h30, nós estaremos celebrando aqui no culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. E nesse mês de abril, diante desse tema geral que nós temos no ano, celebrando com gratidão ao Senhor, o mês de abril nós temos um subtema, cada mês nós temos, e falamos de um episódio de um evento bíblico, e nós estaremos usando como base para a meditação de todo mês de abril, a saída dos israelitas do cativeiro egípcio. Então o tema desse mês é libertação do cativeiro. E falando sempre em libertação, ninguém há que seja liberto sem que entenda e compreenda aquilo que o está impedindo, aquilo que o está amarrando, aquilo que lhe está oprimindo. E o povo de Israel bem sabia dos seus opressores e sabia muito bem a carga que lhes impunha. Então o texto bíblico diz em Êxodo que eles clamam ao Senhor, eles invocam o Senhor, eles gemem por conta da carga que lhes estava sobre os ombros. E a Bíblia então declara que o Moisés, que estava então nesse momento em Midian, trabalhando junto ao seu sogro Jetro, foi visitado, teve uma visitação de Deus. É justamente esse episódio do capítulo 3 de Êxodo que eu quero celebrar com você, uma pequena parte aqui, quando a Bíblia diz que Moisés estava com um rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, levou atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Um momento crucial da libertação do povo é o momento do chamamento da pessoa que Deus iria instrumentalizar junto aos demais homens, às demais pessoas, para que operasse esse milagre. Então, quem fez tudo isso foi Deus, mas usando uma pessoa para que pudessem ver, para que pudessem olhar e entender o que estava acontecendo. E a palavra diz que o Moisés estava cuidando da sua vida. E enquanto ele está cuidando da sua vida, a Bíblia declara que o Senhor lhe apareceu para lhe trazer essa grande nova. Interessante que já haviam se passado 40 anos que Moisés havia saído do Egito e ele estava levando a sua vida comum, cuidando dos seus afazeres, mas relembrando aquele fato importante que os pais de Moisés viram nele um propósito divino e estava na hora desse propósito divino acontecer. Veja bem, para pessoas que são tão ansiosas aguardando que o propósito divino aconteça em sua vida, nós nos deparamos com vários exemplos na Bíblia. Um dos grandes exemplos é de Caleb, que recebeu uma promessa quando tinha 40 anos e se cumpriu quando ele tinha 85, então já haviam se passado 45 anos. Esse Moisés, os seus pais viram um propósito divino nele, quando ele era recém-nascido, quando ele foi recém-nascido, e ele fica 40 anos no Egito, depois ele vai para Midian, e passaram-se mais 40 anos, ou seja, Moisés já estava com 80 anos aproximadamente, quando o Senhor lhe aparece e diz que iria usá-lo, que ele voltaria ao Egito para libertar o povo de Deus, ou seja, Deus através dele libertaria o seu povo. É uma palavra que se cumpriu 80 anos depois. Eu sei que, como uma fã da vida e com tudo que acontece na vida de todos nós somos, de certa forma, tocados com uma nuance de ansiedade
Porque existem necessidades tão agudas na vida de uma pessoa que ela precisa que aconteça logo. Não é só uma questão de querer, é uma questão de necessidade. E quem sabe, falando a você agora, você convive com um assunto, um problema, uma questão que você precisa de uma solução, quer uma enfermidade no corpo, um problema profissional, financeiro, um problema de alma, de mente, de sentimento, de emoção, algo que você precisa resolver na sua família, resolver em qualquer lugar, para com qualquer pessoa, e você tem colocado isso diante de Deus, mas de certa forma até já cansou um pouquinho. Então, eu quero lhe dizer que no tempo de Deus, Deus fará. O que a gente não pode perder é a esperança, e não podemos perder o relacionamento com Deus. Talvez esteja falando alguém que, por conta de um exaustivo tempo de espera, você não teve mais a calma, a paciência de esperar acontecer, ou Deus intervir. Então é a hora de você renovar suas forças, é a hora de você revitalizar seu ânimo em Deus, porque a palavra diz que aquele que prometeu é fiel. Então, se foi Deus quem prometeu, Ele vai fazer. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Ele não cumpriria, dizendo Ele não faria. Então, renove suas forças no Senhor. Nós estamos diante de um fato que surpreendeu muito Moisés. Moisés está olhando a pairagem do deserto, está vendo tudo aquilo. O pouco de vegetação que havia eram arbustos que eram sacrificados pelo fogo por causa do calor intenso, e era comum no deserto sarçal se incendiar, exterminar tudo, queimar tudo. Mas um dia ele se depara com um arbusto, uma sarça, que está incendiada. Até aí não há problema nenhum, era normal acontecer. Só que ele começou a observar que aquela sarça não estava acontecendo com ela o que estava acontecendo com as outras. Aquela estava incendiada, tinha fogo nela, mas ela não se consumia. Então, segundo o texto do capítulo 3 de Êxodo, ele disse: eu vou me aproximar para ver essa visão. Tem uma coisa estranha nisso. E quando ele faz com que vai se aproximar, ele ouve uma voz do meio do sarçal, um anjo do Senhor. Ele aparece e ele diz para ele não se aproximar até que tire as sandálias dos seus pés, porque aquele lugar em que ele estava é Terra Santa. E nós nos deparamos com uma realidade. Eu tive a oportunidade na última segunda-feira de estar ministrando na nossa reunião de obreiros, na escola de obreiros da nossa igreja. Eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso, que Terra Santa, na realidade, é onde Deus está. Se Midian, a terra dos midianitas, foi chamado por Deus de Terra Santa, é porque ali estava a manifestação de Deus. E eu quero lançar essa palavra para você, que a sua casa pode ser uma terra santa, o seu ambiente de trabalho pode ser uma terra santa, aonde você estiver, desde que você conceba a presença de Deus, invoque o nome dEle. Então, que seja a sua casa agora uma terra santa, em que Deus manifeste a sua presença, a sua graça, o seu poder, e traga orientação, direcionamento, e que traga toda a direção que você precisa. A palavra diz no Salmo 23, que quando o Senhor é o nosso pastor, ou for o nosso pastor, nada nos faltará. Que Ele nos faz deitar em verdes pastos, que Ele nos guia mansamente a águas tranquilas, que Ele refrigera a nossa alma, e que Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, não há que dar errado. Se Deus é o teu Senhor, o seu lugar onde você está, onde colocou a planta dos pés, é terra santa, porque ali está a manifestação do Senhor. Então, concluindo aqui, eu tentando concluir esse nosso curto momento, eu quero dizer a você, se você tiver a compreensão de coisas que lhe prendem, que lhe limitam, e você colocar isso diante de Deus, a manifestação do Senhor irá acontecer. E Ele irá quebrar essas algemas, esses laços do passarinheiro, e você estará livre, não só para pensar,
mas para falar e para agir, para ser cada dia mais abençoado pelo poder de Deus. Que a glória do Senhor esteja agora tocando e que você esteja completamente envolvido por essa presença de Deus tão necessária à vida de cada um de nós. Então, tenha em mente, creia, se há uma situação opressora, o Senhor é o libertador. A partir do momento que nós compreendemos isso e clamamos pelo seu socorro. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.